Fala galera vascaína, Milson Cunha passando aqui nesse domingão, véspera aí do primeiro jogo da semifinal entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca 2023. Jogo do Vasco será amanhã às 21 horas e 10 minutos lá no Maracanã contra o nosso maior rival, o time do Flamengo. Hoje, daqui a pouquinho, estará entrando em campo o time do Fluminense que jogará contra o Volta Redonda lá na Cidade do Aço, pela outra semifinal do Carioca. Lembrando que são dois jogos nessas semifinais e os primeiros jogos são nesse final de semana. Hoje, Volta Redonda e Fluminense lá na Cidade do Aço. Amanhã teremos Flamengo e Vasco, mando de campo primeiro do Flamengo, no caso Flamengo e Vasco, mas lembrando sempre que o Vasco joga pela vantagem no confronto, tem a vantagem de ter dois resultados iguais, dois empates, ou vitória ou derrota pelo mesmo placar, o Vasco se classifica. Mas a gente tem que entender o seguinte, eu vejo muita gente aí tá falando, e eu entrei aqui até para falar um pouco sobre isso. Amanhã nós teremos nosso pré-jogo aqui, mas eu queria, tava vendo a galera falar, né, da questão do favoritismo ou não do Flamengo, favoritismo ou não do Vasco. Eu acho que ainda o favoritismo, por mais que o time deles não esteja tão bem, é ainda do Flamengo. O Flamengo tem um time mais consolidado nesse momento, tem um time mais com jogadores de melhor técnica do que os nossos. Isso é puro fato, né? É verdade, é constatação. Então não estão num momento bom, o técnico deles lá não conseguiu ainda implantar um bom sistema de jogo e eles não estão conseguindo performar. Mas sabemos que do lado de lá tem grandes jogadores, tanto que eles são os vencedores da última Libertadores da América. E é um time, né, que jogador por jogador, a gente sabe que tem muitos bons jogadores do lado de lá. O Vasco é um time em formação ainda, enquanto eles já estão, né, com esse time lá há muito tempo, né, tem um entrosamento. Você vê ali no ataque, quando a bola chega lá no ataque, eles já sabem o posicionamento um do outro, tocam de primeira. Enfim, é um time qualificado. Não está no momento bom, no momento favorável, mas é sempre um time perigoso, é sempre um time que tem que ter o máximo de cuidado. Isso não quer dizer que, por o Flamengo ser favorito, que o Vasco não tenha chance, né, por exemplo, vencer ou, no caso, passar por essa semifinal. Tanto que o Vasco conseguiu, inclusive, vencer o último jogo que tivemos contra eles, né? Aquela vitória de 1-0, né? O Vasco jogou bem, mereceu a vitória, mas se a gente for pegar o jogo, pontuar o início do jogo, os números do jogo mostram que o Flamengo, mesmo não tão bem, mesmo não tendo chances claras de gols, mas o Flamengo meio que tomou conta ali do meio de campo, tomou conta do jogo, era mais presente na área do Vasco, mais presente no campo ofensivo, né, e no campo defensivo do Vasco. Então, o Barbieri, para esse jogo, esse confronto, e aí parece que nesse confronto o Pedro, né, o centroavante Pedro lá deles lá, parece que vai jogar titular junto com o outro lá, né, o Gabriel Barbosa. E aí vai aumentar o poderio de ataque dos caras, isso é fato. Então, ou seja, vai ser mais contundente o time deles, mais efetivo nessa questão do requisito ataque. O Pedro a gente sabe que é um bom jogador também, né? E é um jogador que não pode deixá-lo sem marcação, que ele vai, finaliza e finaliza muito bem. Então o Barbeiro vai ter que armar um esquema talvez um pouco diferente, né, do que ele fez no último jogo, inclusive na questão do meio de campo, foi onde o Vasco sentiu mais ali naquele jogo contra o Flamengo, nesse jogo, último jogo recente, tinha uns clarões ali meio que na entrada da área, e o Flamengo chutou muitas bolas ali da intermediária, chegando à grande área do Vasco. Então, são bolas perigosas, um chute daquele, né? Às vezes até despretensioso, a bola pode entrar, então o Barbieri tem que tentar evitar que o Flamengo consiga fazer essas jogadas, apesar da gente sabe que o forte deles é esse, eles giram muito a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vão encontrando os espaços. Então, vai ser um jogo difícil, né? E espero que o Barbieri já tire alguma experiência desse jogo anterior que teve, já analise, né, direitinho, veja realmente o que é que ele pode fazer diferente,
vai ter a entrada do Pedro, como eu falei, vai modifica um pouco o time do Flamengo. Então é um jogo que a gente vai criar aquela expectativa. Mas além disso tudo, o que eu acho mais importante é assim, a gente entender que, por exemplo, mesmo que o Vasco não consiga passar para a final do Campeonato Carioca, eu acho que é tranquilo. Eu acho que o Vasco, nesse momento, né, da temporada, nesse momento em que o Vasco está em reconstrução, na minha opinião, o Vasco já fez muito para esse momento, né? Chegar a uma semifinal do Campeonato Carioca, se classificando em segundo lugar, foi um feito, e aí eu credencio esse feito, uma boa parte, ao treinador Barbieri, né? O treinador conseguiu ali em pouco tempo dar uma cara a esse time do Vasco, que eu acho que esse é o grande diferencial do time do Vasco, porque a gente sabe que questão de jogadores e de peças melhorou bastante, mas falta também ainda bastante para esse time ficar realmente um time mais confiável, para esse time ter mais opções, por exemplo, de jogadores com mais experiência, jogadores com mais bagagem, que em jogos grandes possam realmente fazer a diferença. A gente sabe que isso é importante. Então, estou falando tudo isso porque, na minha opinião, eu acho que está tudo bem se, por exemplo, o Vasco não conseguir passar pelo Flamengo, que é um grande adversário, e eles vão vir, né, para o tudo ou nada, porque se eles não conseguirem, por exemplo, a classificação, vai ser mais uma vergonha para eles, pelo time que eles têm. Porra, a folha dos caras é mais de 30 milhões mensal. Então, os caras vão vir com tudo e é praticamente a última chance lá do treinador português deles. Então, se o Vasco não conseguiu o intento de passar dessa semifinal para a final, eu acho que a torcida não tem que chiar, a torcida tem que entender. E aí a diretoria verificar os pontos, né, que o Vasco vai precisar para poder reforçar, e aí de forma de qualidade, né, de forma para que cheguem jogadores pontuais para que a gente sim, no Campeonato Brasileiro, tenha um time forte, um time competitivo para esse ano de 2023. Se vencermos, né, se a gente passar por eles na semifinal, vai ser uma maravilha, né, vai ser uma alegria, né, vencer um rival desse estirpe, mas também, volto a dizer, tem muita coisa ainda a ser feita. Então, para mim, esse jogo de amanhã vai servir mais um jogo de experiência, mais um jogo de aprendizado para esse time do Vasco, para a comissão técnica e para a diretoria do Vasco analisar o que realmente vamos precisar para o Campeonato Brasileiro de 2023, que começa já em abril, né, daqui a um mês praticamente. Lembrando que depois desse jogo de amanhã temos um jogo importantíssimo também, que é pela Copa do Brasil, outro jogo perigoso contra o ABC. Então, semana vai ser difícil para o Vasco. Joga amanhã, 21h10, joga na quinta-feira contra o ABC e já joga no outro domingo novamente contra o Flamengo. Precisa de ter elenco, né? Precisa ter jogadores bem fisicamente para poder suportar essa maratona, principalmente agora nessa semana que já vem, inclusive, aí nesses últimos dias. Então vamos esperar, né? Amanhã há uma expectativa grande aí, principalmente nesse requisito, e a gente vê como é que o Vasco vai performar novamente contra o time do Flamengo, já que no último jogo não, né, não deixou uma sensação muito boa, mas a gente entendeu mais ou menos que os jogadores meio que se pouparam. Então vamos ver agora realmente amanhã como é que esse time do Vasco vai se portar. Jogo importante para que a gente tenha realmente esse feedback, né, para ver como é que o Vasco vai chegar para as competições nacionais que são mais importantes. Tá certo? Então, desde já convido vocês aqui. Amanhã teremos nosso pré-jogo às 20 horas aqui no canal Vascaínos do Nordeste e depois teremos nosso pós-jogo, se Deus quiser, com a grande vitória vascaína, tá certo? Grande abraço a todos, um excelente final de domingo, um ótimo início de semana para todos vocês, um grande abraço, saudações vascaínas.